Inflação de março foi a mais alta desde o Plano Real. Preço do botijão de gás vendido às distribuidoras vai cair amanhã. Imagens de vídeo começam a valer para aplicação de multa em motoristas de veículos. Atentado russo mata pelo menos 50 pessoas em estação de trem na Ucrânia. Ator Will Smith é banido do Oscar por 10 anos por causa do tapa no comediante Chris Rock. Pesquisa revela que dormir bem ajuda a emagrecer. Cantor Gilberto Gil toma posse na Academia Brasileira de Letras. E um projeto utiliza cães para melhorar o raciocínio e o bem-estar geral de idosos. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A inflação do mês de março, medida pelo IBGE, foi a mais alta dos últimos 28 anos e superou todas as expectativas do mercado. Mais informações com a repórter Maria Clara Leite. A inflação de março foi puxada principalmente pelo grupo dos alimentos de consumo em domicílio e também pelo grupo dos transportes, que inclui aí, é claro, o valor dos combustíveis. Esse foi o maior resultado para o mês de março desde 1994, antes mesmo da implantação do real. De janeiro para cá, o indicador acumula alta de 3,20% e em 12 meses de 11,30%. A gente já teve o ano de 2021 uma inflação acima dos 2 dígitos, a gente vai fechar provavelmente 2022 com uma inflação acima do teto de 5% estabelecido pelo Banco Central, mas esperamos aí pelo menos uma inflação abaixo dos 2 dígitos, o que traz aí uma pressão maior para que o Banco Central, o Copom, continue aumentando a taxa de juros para os próximos meses para conseguir arrefecer esse impacto da inflação no bolso do consumidor. Olhando um pouco a inflação de março, nós temos alguns efeitos, né? Um dos principais é a guerra da Ucrânia, que trouxe aí uma pressão no preço dos combustíveis. Rússia e Ucrânia são importantes produtores de combustíveis no mundo, de petróleo, isso acaba afetando bastante o preço de combustível, que foi o componente que apresentou maior nível de aumento. Outro componente importante é a parte de transportes, né? Passagens aéreas, transporte coletivo, tiveram reajustes e isso também acabou aí pressionando a inflação para o mês de março. E por fim, alimentos. Lembrando também que Rússia e Ucrânia são importantes produtores de commodities, né, principalmente o trigo e o milho, embora o Brasil não importe diretamente da Rússia e sim da Argentina o trigo, mas a Argentina segue os preços internacionais e a gente acabou também tendo esse efeito da pressão dos preços de alimentos na inflação de março. Bem, mas os alimentos que tiveram destaque aí na inflação do mês de março foram a cenoura, que subiu mais de 31%, o tomate, que aumentou pouco mais de 27%, e alguns outros itens que também tiveram altas significativas, mas menores, que é o caso do leite longa-vida, o óleo de soja, as frutas e também o pão francês. As vendas na Páscoa deste ano no comércio varejista devem ser de 2 bilhões e 160 milhões de reais, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Apesar de uma alta de 7% nos produtos, a expectativa é de que os consumidores comprem cerca de 5 produtos de chocolate para presentear a família. Após 2 anos de pandemia, em que muitas pessoas cumpriram à risca o distanciamento social e evitaram se reunir, esse ano a celebração da Páscoa promete movimentar bastante o comércio. A data deve levar cerca de 110 milhões de brasileiros às compras e cada um deve gastar, em média, mais de R$200. A intenção do consumidor é comprar cerca de 5 ovos ou barras de chocolate para presentear. Quase metade dos brasileiros afirma que vão comprar a mesma quantidade e produtos que adquiriram no ano passado.
outros 40% pretendem comprar mais produtos e a minoria pretendem reduzir as compras. As vendas desse período têm condições de aquecer o varejo, apesar da recuperação lenta da economia. Segundo José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, este é o momento do setor investir em promoções para atrair os consumidores, de olho naqueles que pretendem comprar mais e, sobretudo, nos que ainda não se decidiram. Embora os altos preços, os ovos de chocolate industrializados seguem sendo os preferidos dos consumidores neste ano, na frente de bombons e as caixas de chocolate. Uma opção para ajudar a economia local e o pequeno empreendedor são os ovos caseiros, que a cada ano que passa conquistam ainda mais o gosto brasileiro. Para economizar na hora da escolha do chocolate, é sempre bom pesquisar e planejar a compra com antecedência, além de ficar atento às promoções relâmpagos da internet. O trabalhador já pode consultar no site da Caixa Econômica Federal se tem direito a fazer o saque de até R$1.000 do FGTS. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. A Caixa Econômica Federal disponibilizou em seu site uma área para consulta sobre o saque extraordinário de até R$1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que vão ter o recurso liberado no dia 20. O calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os saques vão até 15 de junho para nascidos em dezembro. Depois dessa data, o valor não sacado volta para a conta vinculada do FGTS. O crédito do saque extraordinário deve ser feito em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O pagamento acontece por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital, podendo ser transferido posteriormente para uma conta por meio do celular. O limite é o mesmo para cada trabalhador, independentemente do número de contas que ele tenha. O Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento são 420.105.048 aplicadas. Delas, mais de 81.931.000 são as de reforço. Você não pode perder daqui a pouco. A produção industrial do Brasil volta a subir. E veja ainda que começou a valer a regra que permite multa em veículos apenas com imagens de vídeo. Uma pesquisa da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Trânsito, aponta que o uso do cinto de segurança diminui em até 7 vezes as chances de morte em um acidente. Mas, infelizmente, muitos motoristas e passageiros de veículos ainda deixam de utilizar o equipamento. Nivaldo é taxista há mais de 20 anos. Ele já perdeu as contas de quantas vezes pediu para os passageiros, mesmo no banco traseiro, usarem o cinto de segurança. E olha que os avisos estão espalhados dentro do carro dele. Só em um dos vidros são 4. É difícil, o passageiro tem uma tolerância que não gosta de usar o cinto de segurança, não quer usar. Tem passageiro que chega até a perguntar se é obrigado a usar ainda no banco traseiro, se é obrigado a usar. Aqui no Brasil, o uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório no início dos anos 90. Mesmo com as leis mais rigorosas, ainda é comum flagrar motoristas e passageiros que não usam equipamento. Uma pesquisa do Detran de São Paulo aponta que a falta do cinto de segurança é a 4ª infração mais cometida pelos motoristas. O motorista que não usa ou não exige que seu passageiro utilize o cinto de segurança comete infração grave e está sujeito a uma multa de R$ 195,23, além da perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas o prejuízo vai além do financeiro. De acordo com uma pesquisa da Abramet, quem não utiliza o cinto de segurança pode aumentar em até 7 vezes o risco de morte no caso de um acidente. E em uma simulação, nós podemos ver o que acontece quando um dos ocupantes de um carro está sem o cinto. Notem que o passageiro está no banco traseiro.
Na colisão, ele é arremessado diretamente contra o motorista, que fica prensado entre o encosto do banco e o airbag. Provavelmente você chegará no banco dianteiro com a velocidade, com o peso de 1.600, 1.800 quilos, o que é provável de lesionar a pessoa que está na frente. E, além disso, do impacto no vidro dianteiro e você atravessar esse vidro e ser ejetado do veículo. Então, o peso aumenta muito em função da velocidade. E quem pensa que dentro do ônibus o cinto de segurança é dispensável se engana. Olha o que aconteceu num caso de capotamento. Apenas o motorista estava com o cinto. Já os passageiros soltos se espalharam por todo o coletivo. Que o motorista é o responsável pela segurança de quem ele transporta. Então, é necessário que ele exija que a pessoa que está entrando no seu veículo utilize o cinto de segurança. E ele só dê partida ao veículo após o indivíduo afivelar o cinto de segurança. No táxi do seu Augusto, o cinto é obrigatório. Entrou, tem que colocar. O passageiro, ele transmite segurança também, porque se vai atrás de mim, eu dou uma brecada, ele está sem cinto, quem é o para-choque sou eu, quem vai aguentar o tranque sou eu. Os motoristas de todo o país devem ficar mais atentos. A partir de agora, apenas uma imagem de vídeo pode resultar em uma multa. Mais detalhes de Brasília com o repórter Igor Damasceno. A regra já está em vigor em todas as rodovias e nas cidades brasileiras. De acordo com o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é por meio das câmeras de vídeo monitoramento que os agentes conseguem detectar intercorrências nas vias. Agora, além disso, o órgão publicou no Diário Oficial da União uma resolução que deve deixar os motoristas mais atentos. Em síntese, a lei permite que fiscais e agentes de trânsito multem quem cometer infrações por meio de câmeras de fiscalização. Em princípio, o CONTRAN determinou que esse tipo de multa vale apenas em vias que já estejam devidamente sinalizadas e que é preciso especificar que tipo de autuação foi cometida. Esse tipo de fiscalização está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998, mas a regra só foi consolidada neste mês. Com isso, equipes de monitoramento ficam de olho nas vias em tempo integral e contam com o apoio de outros órgãos fiscalizadores, como o DETRAN, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Um foguete da SpaceX decolou na manhã de hoje, levando a primeira equipe privada com 4 astronautas para a Estação Espacial Internacional. A missão marca a comercialização da órbita baixa da Terra, ou economia LEO, como é conhecida. O foguete decolou do Centro Espacial da NASA, na Flórida. A equipe estreante foi selecionada por uma startup sediada em Houston. No vídeo transmitido ao vivo, o foguete Falcon 9, de 25 andares de altura, pode ser visto riscando os céus azuis sobre a costa atlântica da Flórida. Voando em sua 5ª missão, mais tarde ele retornou à Terra, pousando em um navio drone no mar. As câmeras dentro do compartimento da tripulação mostraram 4 homens calmamente sentados e amarrados. O quarteto, liderado pelo astronauta aposentado da NASA, Michael Lopes Alegria, chegará à estação espacial no sábado, após um voo de mais de 20 horas. Entre os 7 demais tripulantes estão 3 astronautas americanos, 1 alemão e 3 cosmonautas russos. A SpaceX de Elon Musk também está fornecendo o foguete Falcon 9 para impulsionar a Crew Dragon ao espaço e o controle da missão está sendo direcionado para a sede, perto de Los Angeles. Além de fornecer o local de lançamento, a NASA assume a responsabilidade pelos astronautas na estação espacial durante os 8 dias de pesquisa científica e biomédica. O gás usado nos botijões vendido às distribuidoras vai ficar 5,58% mais barato a partir de amanhã. O consumidor vem pagando cada vez mais caro pelo GLP.
Segundo dados da ANP, o preço subiu de R$ 102 em janeiro para R$ 113 na semana passada. A medida foi anunciada hoje, 2 dias depois do governo indicar os novos nomes para comandar a empresa e o Conselho de Administração. A reunião para referendar as nomeações está marcada para terça-feira. Fechando mais uma semana, o dólar fechou em queda de 0,66%, com uma recuperação das commodities abrindo espaço para alguma tomada de fôlego de moedas emergentes. Com isso, o dólar encerrou o dia cotado em R$ 4,70 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,45%, com 118.322 pontos. A produção industrial cresceu em fevereiro na maioria dos locais pesquisados pelo IBGE, mas no acumulado do ano, a atividade ainda está em queda. A produção industrial apresentou avanço de 0,7% em fevereiro, após recuo de 2,2% em janeiro. O índice registrou alta em 11 dos 15 locais analisados pela pesquisa industrial mensal. Os principais destaques do segundo mês do ano foram o Pará e Pernambuco. O Amazonas, Minas Gerais, Ceará, região Nordeste, Bahia, Goiás, Paraná, Santa Catarina e São Paulo completaram o conjunto de locais com índices positivos no mês. Já o Mato Grosso teve recuo mais intenso. Segundo o IBGE, o Pará se destacou principalmente pelo desempenho positivo do setor extrativo. Já a alta em Pernambuco é referente ao setor de alimentos, em especial o açúcar, e ao setor de outros equipamentos de transporte, com o aumento da produção de embarcações e peças para motocicletas. Já no acumulado do ano, houve queda em 9 dos 15 locais, com destaques para o Pará e Ceará. E veja a seguir, bombardeio mata pelo menos 50 pessoas em estação de trem da Ucrânia. E veja também, ator Will Smith foi banido durante 10 anos do Oscar por causa do tapa no comediante Chris Rock. Pelo menos 50 pessoas morreram em um ataque russo a uma estação de trem no leste da Ucrânia. Enquanto isso, uma reunião presencial importante prometeu a aceleração no processo de entrada dos ucranianos na União Europeia. Um dia após a movimentação mundial para a retirada da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o país continental não suspendeu os duros ataques a cidades localizadas no leste da Ucrânia. Os novos bombardeios, disparados do Mar Negro e das regiões controladas pelos separatistas, atingiram um local de armazenamento de equipamentos militares e 4 depósitos de combustível. Mas o principal ataque, mais chocante, ocorreu em Kramatorsk, no leste do país. Na manhã de hoje, o bombardeio deixou mortos e cerca de 100 pessoas feridas, configurando como crime de guerra, já que foi um ataque deliberado a civis. A estação foi atingida por um míssil balístico contendo munições de fragmentação. O prefeito da cidade estimou que cerca de 4.000 pessoas estavam reunidas no local, enquanto os grupos de resgate tentavam ajudar as pessoas que estavam vulneráveis. Os líderes da União Europeia visitaram Kiev para oferecer apoio ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou Bucha, a cidade do massacre realizado no início desta semana. Juntamente com investigadores forenses, Ursula demonstrava sua indignação com o ataque cruel na cidade. Após a visita, a presidente da Comissão Europeia participou de uma entrevista coletiva com Zelensky, que prometeu a ele uma tentativa de acelerar o processo de ingresso do país no bloco econômico europeu. Segundo Ursula, a Rússia entrará em decadência econômica, financeira e tecnológica, enquanto a Ucrânia marchará em direção ao futuro europeu. Além da União Europeia, outras organizações mundiais seguem com o planejamento de ajudar o país invadido. A Aliança Militar da OTAN anunciou que fornecerá armas adicionais à Ucrânia. O apoio da OTAN causaria mais pressão sobre a Rússia, já que suas investidas seriam correspondidas à altura. As novas sanções e movimentações do mundo abalaram o governo russo.
O Kremlin anunciou que a guerra da Ucrânia, chamada na Rússia de Operação Militar Especial, possa ser concluída em um futuro próximo. A informação foi dada por Dmitry Peskov, porta-voz presidencial russo. Segundo Peskov, o conflito acabará quando a Rússia cumprir seus objetivos ou as negociações avançarem. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 149 mortes e 14.335 novos casos. Dos mais de 30 milhões e 123 mil diagnósticos, mais de 29 milhões de pessoas se recuperaram e 461 mil seguem em acompanhamento. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro considerou correto o documento de abertura do processo que poderá levar à cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL, acusado de abusos sexuais. Na próxima terça-feira, o Conselho de Ética deverá sortear o relator para que sejam iniciadas as investigações e julgamento. O vereador nega todas as acusações. E agora um assunto muito importante para o meio ambiente. A quantidade de metano na atmosfera aumentou para um nível recorde em todo o mundo no ano passado. Esse tipo de gás influencia muito mais no aquecimento global do planeta do que o gás carbônico. O metano é o segundo gás que mais contribui para o aquecimento global, atrás somente do gás carbônico. Embora sua duração na atmosfera seja de 10 anos menor do que a do CO2, seu poder de aquecimento é muito superior. As emissões desses gases estão relacionadas com a produção de combustíveis fósseis. O aumento dos níveis de metano foi de 17 partes por bilhão no ano passado, maior aumento anual desde 1983, quando começaram as medições. Em fevereiro, um relatório indicou que as emissões desse gás poluente aumentou em 5% nos setores de petróleo, gás e carvão. O documento, com o compromisso de reduzir as emissões de metano em 30% até 2030, foi apresentado na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada no ano passado em Glasgow, na Escócia. Mas entre os principais países emissores, China, Rússia, Irã, Índia e Estados Unidos, apenas os norte-americanos assinaram o termo até agora. No Brasil, foram encontrados pela primeira vez evidências de acúmulo do poluente nos sedimentos depositados no fundo do complexo estuarino de Paranaguá, no Paraná, uma das mais importantes baías do Brasil. Uma parte do gás produzido pode escapar para a água e chegar à atmosfera, mas uma parte fica presa nos sedimentos e se acumula ao longo do tempo. No caso da Baía de Paranaguá, os pesquisadores observaram a presença do gás em diferentes profundidades, o que sugere que parte desse gás foi produzida pela decomposição de matéria orgânica depositada há milhares de anos. Dormir mal durante a noite pode estimular o apetite e aumentar o desejo de consumir alimentos calóricos, o que favorece um quadro de obesidade. Por outro lado, dormir pelo menos 7 horas por noite pode ajudar a emagrecer, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Para realizar a pesquisa, foram selecionados 80 adultos acima do peso que costumavam dormir mal ou ter poucas horas de sono durante a noite, com idades entre 21 e 40 anos. Eles foram monitorados em casa, assim como o peso e a composição corporal de cada um. Durante as primeiras semanas do estudo, não foram observadas alterações das rotinas de sono. Chegando no 15º dia, os participantes foram divididos em 2 grupos. Um que manteria os hábitos e o outro que receberia orientações para uma boa higiene do sono, como definir horários para dormir e acordar, além de reduzir o tempo de tela em celulares e televisões antes de irem dormir. Durante as 2 semanas seguintes, os pesquisadores observaram as mudanças na ingestão de calorias por meio dos dados de gasto de energia, peso e composição corporal. O resultado mostrou que o grupo que recebeu instruções de como dormir melhor conseguiu aumentar, em média, de 1 a 2 horas de sono por noite e consumir cerca de 270 calorias a menos do que o grupo que não teve a rotina alterada.
Assim, foi chegada à conclusão que os pacientes que tiveram a longo prazo uma mudança na ingestão de calorias e uma rotina de sono mais saudável podem apresentar uma perda de peso clinicamente importante. A Academia de Cinema de Hollywood anunciou nesta sexta-feira que o seu conselho baniu o ator Will Smith de qualquer um de seus eventos, incluindo o Oscar, por 10 anos. A decisão acontece depois do vencedor do prêmio de melhor ator ter dado um tapa no apresentador Chris Rock no palco da cerimônia, no dia 27 de março. A ação aconteceu após o humorista fazer uma piada sobre a doença de Jada Pinkett Smith, esposa de Will. O ator renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no dia 1º de abril. David Rubin, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, comunicou na ocasião que a organização recebeu e aceitou a renúncia imediata de Smith. Em comunicado oficial, a academia definiu a atitude de Will Smith como inaceitável. Will Smith afirmou em comunicado que respeita e aceita a decisão da academia. E veja a seguir, o cantor Gilberto Gil toma posse na Academia Brasileira de Letras. E veja também, projeto leva cães a asilos para ajudar a melhorar o bem-estar e raciocínio das pessoas. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje obras de duplicação no sul do país. A duplicação da rodovia tem quase 24 quilômetros e deve desafogar o trânsito, além de trazer mais segurança para os motoristas. O trecho, conhecido pelos gaúchos como Contorno de Pelotas, estava em obras há 10 anos e, para concluí-las, foram gastos quase 790 milhões de reais. A duplicação começa na ponte sobre o Arroio de Pelotas, na BR-116, e se estende até o viaduto do entroncamento com a Avenida Viscondessa da Graça, na BR-390. A inauguração da nova pista foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, que visitou o estado do Rio Grande do Sul para cumprir uma série de agendas. A solenidade contou com a presença de autoridades locais. A prefeita da cidade destacou a importância da inauguração. Essa obra era para estar pronta há muito tempo, muito antes da gestão do presidente Bolsonaro. Não foi possível, mas nós acreditamos que será possível muito em breve, porque é uma obra absolutamente estratégica para o Estado, já que liga a região metropolitana ao nosso porto de Rio Grande. O nosso desenvolvimento passa por essa estrada. Além da duplicação, foram concluídas melhorias operacionais em 11 viadutos, 3 pontes, recapeamento de asfalto em ruas laterais e alças de acesso a Pelotas. A expectativa do governo federal é beneficiar principalmente os caminhoneiros que circulam pela região. Quem falou sobre o assunto foi o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Isso significa mais tempo com a família, menos engarrafamento, mais segurança, menos poluição, menos ruído, e nós tiramos o tráfego regional de dentro da cidade de Pelotas e colocamos então no contorno de Pelotas a obra tão aguardada. Depois da inauguração, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras da Santa Casa de Caridade de Bagé. Com capacidade para atender até 120 pessoas por dia, as obras devem ser concluídas em julho. O prédio foi inaugurado hoje, mas a prefeitura ainda aguarda a chegada e a instalação de equipamentos para dar início aos atendimentos. O câncer não pode esperar. Então, essa obra aqui, que teve, obviamente, o seu interesse, teve a aceitação do governo, do Ministério, é uma realidade que nós agradecemos, porque salvará vidas e poupará muito sacrifício no tocante a deslocamentos. O ministro Marcelo Queiroga, que acompanhou o presidente, destacou os investimentos do governo federal na área da saúde. Praticamente dobramos os recursos, saiu de 630 milhões para 1,5 bilhão de reais todos os anos para fortalecer a assistência materno-infantil. Mas o assunto aqui é a área da oncologia. Nenhum governo investiu mais na oncologia do que o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais de 4,6
bilhões de reais todos os anos para o combate ao câncer. Morreu hoje, aos 90 anos de idade, o jurista Dalmo de Abreu Dallari, vítima de um quadro de insuficiência respiratória. Dallari era considerado um dos mais importantes juristas do Brasil e foi professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em nota, a família declarou que ele deixou a esposa, 7 filhos, 13 netos e 2 bisnetos, além de várias gerações de alunos e seguidores, aos quais se dedicou em mais de 60 anos de magistério e atuação na promoção dos direitos humanos. O velório deve ser realizado na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, amanhã, às 10 horas da manhã. O PSB formalizou hoje a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer à presidência da República nas eleições de outubro. Os dois ex-adversários em campanhas passadas ficaram lado a lado durante o encontro e trocaram vários elogios. O cantor e compositor Gilberto Gil tomou posse agora há pouco na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Ele foi eleito para a ABL em novembro do ano passado, conquistando 21 dos 34 votos possíveis. Suas múltiplas atividades vêm sendo reconhecidas por várias nações, que já o nomearam Artista da Paz e embaixador da Organização das Nações Unidas. Gilberto Gil vai ocupar a cadeira de número 20, que antes era do jornalista Murilo Melo Filho, que morreu em maio do ano passado. E uma ideia que nasceu nos anos 60 para ajudar famílias de soldados, hoje ajuda mães carentes. O projeto social em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, faz doação de enxovais. Vamos conferir na reportagem de Bruno Nascimento. Um projeto social em Campo Grande entrega enxovais para quem precisa. As voluntárias que atuam nos trabalhos se denominam formiguinhas, uma vez que de pouco em pouco conseguem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Nós vamos preparando algumas coisas que a gente não compra pronto, né? Porque na verdade nós não recebemos ajuda de lugar nenhum. Tá? Então, tudo que é feito aqui, nós fabricamos também o dinheiro para que possamos comprar os materiais. Então, a gente faz feira, a gente faz bazar, a gente faz artesanato, rifa, né? Atualmente, nós vivemos assim, dessa forma. O projeto Costurinha nasceu no final dos anos 70 para atender filhos de cabos e soldados aqui de Mato Grosso do Sul. Porém, este projeto ampliou para a comunidade civil. Só o ano passado, ao menos 330 kits foram doados para a comunidade. O projeto sobrevive de doações e pelo trabalho voluntário dessas mulheres, que são apaixonadas pelo que fazem. Através das formiguinhas, as banheiras saem para o público civil e às vezes mais ainda do que o público militar. Voluntários atualmente, por causa da pandemia, então nós ficamos muito restritos. A gente vem aqui, prepara, corta e leva para casa para as formiguinhas fazerem em casa, porque a gente não pode aglomerar. A gente prepara, corta e leva para casa das meninas que fazem a parte da costura, dos lençóis, de roupinhas, dos crochê, né? Então todo esse trabalho é feito sapatinho. As meninas pegam o material, leva, faz em casa e retorna na terça-feira para que a gente possa continuar montando as banheiras. Para quem tem interesse em conhecer mais sobre o projeto, basta acessar a página do Instagram do @Projeto Costurinha CG. Doações em dinheiro podem ser feitas através do Pix 1671 141 1000 155. Estamos de braços abertos para acolher e gostaríamos muito de ter um incentivo monetário para que a gente pudesse melhorar ainda mais as banheiras. Colocar mais coisa, encher essa banheira. É o meu sonho de ver uma banheira transbordante. Esse é o meu sonho. Por conta da redução de novos casos de coronavírus e internações, a procura pela vacinação da Covid caiu mais de 40% em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. No mês de janeiro, quando a variante Ômicron fez o número de casos de Covid-19 disparar novamente, foram aplicadas 109.700 doses de vacinas contra a doença em Campo Grande, uma média de 3.600 doses por dia. Em fevereiro,
menos pessoas procuraram as unidades de vacinação. 98.900 doses aplicadas, 3.500 por dia. Basta dar uma olhada aqui para a gente constatar essa redução, que no mês de março foi ainda maior, quando 62.904 doses foram aplicadas no total, uma média de 2.029 doses por dia. Agora, se a gente pegar de janeiro até agora, a queda na busca pela imunização contra a Covid-19 foi de 40%. As estatísticas incluem adultos e crianças, que estão atentas ao esquema vacinal e à importância de se protegerem. Você vai tomar a primeira ou segunda dose? Segunda, para se proteger da Covid. Seu José é mais um exemplo para reforçar a lista dos vacinados com doses de reforço. Para ele, uma dose de ânimo e vida aos 87 anos. Você está sempre protegido e tal, e se está comprovado mundialmente que a vacina é a solução, então para nós é muito importante a gente estar cada vez mais sendo protegido, guardado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo com a diminuição no número de casos de Covid em Campo Grande, a população não deve relaxar. Agora, a gente acredita que talvez esse cenário epidemiológico com baixo número de casos esteja influenciando para que as pessoas não procurem as doses de reforço. Isso é muito prejudicial para toda a população, porque enquanto a gente tem pessoas que não completam seu esquema vacinal ou que nem tomaram a vacina da Covid, a gente continua tendo risco de elevação do número de casos, porque esse contingente de pessoas está realmente desprotegido. E são pessoas que vão ter mais risco de internação e maior risco de complicação se pegar a doença da Covid. Então é importante que se está faltando algum esquema vacinal para ser completo, procurar as unidades de saúde, mesmo que já tenha passado do período preconizado ali na carteirinha de vacinação dele. A Indonésia começou a diminuir as restrições sanitárias impostas durante a pandemia da Covid-19 e parte da população já está aproveitando a oportunidade. Alguns moradores de Jakarta, capital do país, se aventuraram em um restaurante suspenso a mais de 30 metros de altura. Depois de meses de restrições impostas pela pandemia, a liberdade voltou na Indonésia com fortes emoções. Um jantar suspenso em Jakarta tem chamado a atenção de moradores e turistas. No início não foi fácil, eu estava nervosa de não conseguir engolir a comida, muito menos beber. Mas depois de algum tempo eu pude comer, foi emocionante. O restaurante Lounge in the Sky abriu ao público esta semana na capital do país mais populoso do mundo. Os lugares foram reservados com vários meses de antecedência e o restaurante fica cheio principalmente à noite. 30 clientes são atendidos por vez em uma plataforma suspensa por um guindaste a uma altura de 30 a 50 metros. As refeições custam entre 1,6 e 3,7 milhões de rúpias, ou seja, entre 520 e 1.230 reais. Os clientes são presos em seus assentos e os cozinheiros e garçons usam cintos de segurança. O restaurante usa procedimentos rígidos de segurança, entre outras orientações, como o pedido para que os clientes vão ao banheiro antes de se instalarem. Caso contrário, a plataforma terá que ser baixada durante as refeições. O conceito do Lounge in the Sky foi criado por 2 empresários belgas em 2006 e desde então se espalhou por dezenas de países. Que os pets são capazes de proporcionar uma série de benefícios aos tutores, quase todo mundo sabe. Mas agora, Beatriz, voluntários levam esse bem-estar a quem não tem animal de estimação. É o projeto Cão Terapia. Uma visita inesperada e surpreendente. Teodoro e Tequila encheram de alegria esta casa de repouso localizada na zona leste de São Paulo. O seu Zé ficou todo eufórico com o simpático Bernese, que o cumprimentou.
com ele, trocou carinho e ainda ganhou um biscoitinho. Mas foi a Golden que colocou seu Zé de joelhos no chão para se jogar no abraço. O carinho do idoso pelos animais é antigo. Eu amo. Eu tive vários cachorros. Por isso, depois do encontro, ele não hesitou em perguntar: Vou levar? O senhor quer ficar com ele? Fico. O desejo vem da sensação de bem-estar que os cães podem proporcionar. E são várias as pesquisas que comprovam os benefícios dessa relação entre pets e humanos. E foi com base em estudos que a Roberta, que é enfermeira dessa casa, teve uma ideia. Resolveu entrar em contato com o pessoal de uma creche para cachorros. E dessa parceria nasceu um projeto que se chama Cão Terapia. Estudos estão indicando que abaixa a frequência cardíaca dos idosos. Então, por quê? Porque traz eles para o momento presente. Então, isso é um benefício bem grande, além do comportamental, além do que os animais dão sem receber nada em troca. Então, é um benefício geral. E aí eu achei que daria para conversar com o Luiz. Ao ouvir a proposta, o adestrador aceitou na hora. Peguei uns cachorros, comecei a treinar, né? Tem já algum treinamento nos cachorros, tanto na fêmea, tanto no macho, de obediência, né? Que senta, deita junto. E cachorros que já estão acostumados com pessoas, com toques. Até porque seria difícil resistir ao toque nessas fofuras, especialmente para a dona Leonildes. É porque eu não enxergo. Uma vista eu não enxergo e a outra eu vejo cinza. Mas eu estou vendo ele perfeito aqui. Muito bonito, muito gostoso o cachorro. É um carinho que ele veio trazer aqui para a senhora hoje? Sim, uma lembrança bem boa. Tá feliz? Estou muito feliz. Esse primeiro encontro já rendeu excelentes frutos. E o fruto é imediato, né? Então você vê uma melhora na parte de comunicação deles, né? Ele estimula a parte sensorial, motora e cognitiva deles. Então não é só o companheirismo, tem todo o envolvimento aí e isso faz com que eles fiquem mais calmos, aumenta o equilíbrio. Então, para a gente é uma situação muito positiva, tanto para nós que trabalhamos com eles, quanto para eles. Um estudo publicado há poucos dias na revista científica PLOS ONE mostra ainda que pessoas idosas que são tutoras de cachorros têm risco menor de desenvolver deficiências cognitivas e físicas, porque os animais exigem delas passeios regulares, o que resulta em um hábito de atividade física e interação social. Benefícios que o tutor do Teodoro certamente contempla, porque diz que caminha com o neto, como carinhosamente define o cão, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, quer dizer, ele te estimula a dar aquela caminhada? Passear, ver os amigos, ver as pessoas, né? Estimula muito. E ele te faz muita companhia? Muito. Em algum momento, junto com ele, o senhor se sente sozinho? Não, ele é meu amigão, ele me protege, eu protejo ele, é o meu amigão. O melhor amigo que agora o aposentado compartilha com quem mais precisa. Fico muito emocionado porque é um cachorro que obedece bem e ele tem condição de fazer isso. O senhor está vendo que ele realmente está contribuindo para a alegria dessas pessoas? Isso, muito. Assim como o seu Graciano, outros voluntários se ofereceram para colaborar com o projeto. Depois que a gente anunciou, o que tem de tutor querendo ajudar é incrível. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo pelo carinho. O Cão Terapia está só no começo, mas a promessa é de expansão num futuro bem próximo. A ideia nós vamos começar aqui com esse projeto e depois expandir para outros lugares que precisam também da ajuda. E claro, sem fins lucrativos nenhum,
Com a ajuda a gente vai, leva para qualquer lugar que precisar, tanto em hospitais, com crianças também, não só com idosos, mas com crianças também que precisam também da ajuda. Para mais informações, acesse drk9.com.br. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. A bênção que eu recebi foi porque eu machuquei depois então aqui a perna e inchou e eu não conseguia então andar. E isso começou a inchar. Eu usei uma série de coisas, mas começou às noites, então eu estava que eu não conseguia dormir, porque inchou depois o meu pé, e andando eu não conseguia levantar da cama para poder colocar o pé no chão. Então eu tinha que fazer vários exercícios, por causa que a cãibra era muito. Foi na volta da vitória. Sentiu que tinha sido totalmente curado? Totalmente curado. Agora eu tô renovado. Curado totalmente, em nome de Jesus. Eu vos agradeço por tudo. Glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.